seja Deus pelas nossas vidas, né? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos tirar aqui do nosso momento, né? Quem ainda não orou, vamos orar agora. Quem já orou também, ore mais, porque alguns dizem assim, quanto mais oração, mais poder. Eu digo que a oração é comunhão com Deus, a oração é um relacionamento. Então, quanto mais nós orarmos, mais nós vamos nos relacionar com Deus. Eu sei que todo mundo aqui tem motivos e razões a orar. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos essa manhã aqui, Senhor, para render graças ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, não porque somos os melhores, não porque, Pai querido, temos também mais necessidades que o outro, mas nós estamos aqui essa manhã, Senhor, porque o Senhor fez por nós, porque nós reconhecemos, ó Deus querido Pai Santo, a Tua vida, a Tua vida e Tua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Nós reconhecemos, ó Deus querido Pai Santo, o quanto o Senhor fez por nós. Por isso o mínimo, Pai querido, é render graças esta manhã ao Teu nome. Por isso, ó Deus querido Pai Santo, nós pedimos licença para entrar, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Pedimos, ó Deus querido Pai Santo, que abra-nos os ouvidos para que possamos ouvir. Pai, desagrave, Pai, os nossos ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Pai, faz-nos cair das escamas dos olhos, para que possamos ver, Senhor, porque afinal de contas, Pai querido Deus Santo, dura coisa é não saber de onde viemos e nem para onde estamos indo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, esta manhã, Senhor, eu quero pedir por algumas pessoas que aqui estão e por algumas que não estão mais aqui. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos por aqueles jovens que foram embora, Pai querido Deus Santo, e o Senhor sabe onde eles estão, o Senhor os conhece. Ó Deus, então em nome de Jesus, Pai, eu peço pelo meu irmão, Pai querido Deus Santo, que saiu, quem sabe preparado, quem sabe despreparado, mas o Senhor tem poder, Pai, para livrá-lo de todo mal. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, olha para nós, olha para a Tua igreja, olha para a Tua casa. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos. Pai, em nome de Jesus, Pai, socorre aqueles que estão enfermos agora, tanto os que estão enfermos espiritualmente, como aqueles que estão enfermos, Pai querido, no físico. Nós sabemos, Pai querido Deus Santo, que tudo vem das questões espirituais e por isso, Pai, se torna físico para nós. Mas, Pai, em nome de Jesus, Tu tens poder. Tu tens poder, Pai, para curar, Tu tens poder para libertar, Tu tens poder para salvar. Por isso, meu Deus querido Pai Santo, nesta manhã, Senhor, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai querido Deus Santo, que é escudo e broquel, que a Tua palavra venha, Pai querido Deus Santo, tirar tudo que não te agrada em nós. Sim, Pai, que ela venha tirar, limpar-nos, porque a Tua palavra diz, Pai querido Deus Santo, Senhor, que ela é mais penetrante do que faca de dois gumes, Pai querido, que vai até a divisão da alma, de juntas e medulas, Pai, é apta para discernir todos os nossos pensamentos. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, estamos cansados, ó Deus querido, Pai Santo, da mesma vida, estamos cansados, ó Pai querido, Deus Santo, sim, Pai, dessas coisas que estão nos acontecendo, Pai, parecendo um déjà vu, ó Deus querido, Pai Santo, não queremos ficar repetindo todos os dias a mesma coisa, não queremos, ó Deus querido, Pai Santo, passar, Pai querido, nesta terra, Senhor, e sermos o mesmo. Por isso, meu Deus e meu Pai, fala com cada homem aqui, porque cada homem aqui, Pai, representa uma família. Cada homem aqui, Pai, que Deus Santo deixou uma história lá fora. Ó Deus, em nome de Jesus, e Tu que és o Deus da história, Tu que és o Deus que escreve, Pai querido Deus Santo, de um jeito que ninguém entende, Pai, a não ser que for revelado pelo Teu Espírito. Pai, por isso nós pedimos, ó Deus querido Pai Santo, reescreve algumas histórias que aqui, Pai, estão parecidas, Pai, que estão, Senhor, congeladas, estão parecendo, Pai, que estão paralisadas. Pai, algumas histórias aqui precisam retomar novamente, Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Nós sabemos, Pai, da dureza do nosso coração. Sabemos, ó Pai, querido Deus Santo, que nem sempre aceitamos a verdade, porque a verdade, ela não veio para confortar, ela veio
para confrontar. A verdade, Pai querido, que liberta é aquela que confronta, é aquela que diz ao pecador, Pai querido Deus Santo, que ele não pode levar uma vida de pecado. É aquela que diz ao pecador, Pai querido Deus Santo, sim, aonde ele está errando, e que o Senhor tem poder para fazê-lo acertar. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe, ó Deus querido Deus Santo, cada louvor, ó Pai querido, que aqui for entoado. Recebe, ó Deus querido Pai Santo, cada adoração, Pai, cada súplica colocada no teu altar. Ó Deus, nós bem sabemos, ó Deus, que os dias são maus. A tua palavra diz que os dias são maus, mas o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós queremos ficar debaixo das tuas asas, Pai, porque estaremos seguros, como diz o Salmo 91. O salmista diz, Pai querido Deus Santo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, Senhor, há muitos entre nós que estamos cansados. Pai querido, a tua palavra também diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não há alívio em outro lugar a não ser na tua casa, na tua presença. Não há alívio, Pai, não há nada que possa aliviar o homem se não for a tua palavra. Mas nós somos homens de coração duros, somos homens, Pai querido, que não aceitamos fácil. Ó Deus querido, por isso eu peço, a tua palavra diz, Pai querido, que quem convence o homem, Pai querido, é o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem acerca do bem e do mal, acerca do que ele está fazendo, do que ele deve fazer. Ó Deus, então, em nome de Jesus, Pai, que esta manhã, Pai, nós possamos ser renovados, transformados pelo poder da tua palavra, como diz, Pai querido, em Romanos 12. Sim, Pai querido, pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente. Sim, Senhor. Então, em nome de Jesus, renova-nos, Pai. Renova-nos, porque são muitos, Pai querido, que ficam aqui, Senhor, muito tempo, Pai. E quando saem, Senhor, não duram, Pai, no campo de batalha. Ó Deus querido, Pai Santo, dá-nos, Pai querido, a saber. Queremos ser treinados como soldados. Queremos ser treinados para fazer parte desse grande exército, porque Tu és o Senhor dos exércitos. Somente Tu és o Senhor dos exércitos. Então, Pai querido, Deus Santo, nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para ficarmos enfermos, não. Não estamos aqui, Pai, simplesmente para ficarmos murmurando, não. Nós estamos aqui, Pai, para sermos transformados. Sim, Pai, para treinarmos, ó Deus querido Pai Santo, como vencer o mal. A Tua palavra nos ensina, Pai. Ah, Senhor Jesus, quem dera, Pai querido, se o homem pudesse convencer o homem. Por isso, ó Deus querido, Deus Santo, a minha vontade hoje aqui não é convencer ninguém. Quem convence é Teu Espírito Santo. É a Tua palavra que tem poder, Pai querido. Nem o poder o homem teria se não fosse dado pelo Senhor. E o poder que tem o homem é a Tua palavra, a Tua verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor habitou entre nós e nos ensinou. Por isso, meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor venceu Satanás lá no deserto, Pai querido Deus Santo, nos ajuda também a vencermos com a palavra. O Senhor não venceu com a força do braço. O Senhor não venceu com a intelectualidade humana. O Senhor não venceu com a intelectualidade humana. O Senhor venceu com o poder da palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós já aprendemos, já sabemos, não há como vencer se não for pela palavra. Por isso que os meus irmãos esta manhã, Senhor, aqueles que acordaram bem, os que acordaram mal, Senhor, possam ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra também nos certifica que a fé, Pai querido Deus Santo, vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Pai querido, a Tua palavra também diz, Pai querido Deus Santo, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio, Pai. Por isso, em nome de Jesus, esta manhã, Pai, realiza o Teu milagre, faz a Tua obra, realiza o Teu querer, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? As palmas para você, amém? Glória, 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 glória. Queridos, eu nunca me preocupei e não posso me preocupar, e peço para você também não se preocupar com a igreja vazia. Se preocupe com o coração vazio. O coração vazio é a pior coisa que tem, porque se ele está vazio é porque, olha, se Deus tem um desejo de encher o nosso coração e o coração está vazio, é porque essa pessoa não quer, ela não quer ser preenchida. Mas o
diabo que não respeita, ele vai preencher. É por isso que eu e você acordamos pensando em um monte de coisas. É por isso que eu e você olhamos um para o outro e pensamos e achamos um monte de coisa. Nós estamos mandando para o nosso coração agora: esse irmão não é assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não está bom isso, não está bom aquilo, eu queria estar lá, eu queria fazer isso. É tanta coisa que eu e você colocamos no nosso coração. E a Bíblia vai dizer: cuidado, cuidado. Onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então, aonde está o meu coração esta manhã? Podemos olhar para essas coisas, querido. Sabe por quê? Porque lá em Guarulhos agora tem uma favela, lá uma comunidade, né, que foi tomada pela água. Crianças no frio, parado debaixo de uma marquise, com mães chorando, senhoras chorando. Imagine você. Eu venho aqui então e vou me preocupar ou ficar com você. Com você que não quer alguma coisa. Eu sinto te informar. A África continua lá. E tem um pastor amigo meu, o pastor Ito Alves. Está saindo na internet aí também. No Face. Foi para a África de novo. Sabe, ele disse: a África sempre tem gente com fome. A África sempre tem gente morrendo. A África sempre está em guerra. Nós vamos ficar assim mesmo? Tem certeza que nós vamos ficar assim? Eu tenho certeza hoje que ninguém acordou aqui com isso no coração. Eu vou orar pelos que perderam casas. Eu vou orar pela África. Eu vou orar pelos Estados Unidos. Eu vou orar por Israel. Eu vou orar. E aí o meu Senhor, ele fala para mim: Vaso, de verdade, hoje eu não queria estar aqui. Eu vou pregar na igreja Rabapai à noite. E quando eu venho direto, eu já desço lá na estação, pego um ônibus que me deixa na porta. Mas eu tinha falado para o meu pastor: mas a minha casa também precisa de mim, eu tenho reparos a fazer lá. A chuva também afetou minha casa. Minha filhinha, há uma semana inteira não vai para a escola, porque está gripada. Mas eu tenho que vir. Eu preciso fazer aquilo que me foi outorgado, aquilo que me foi colocado por Deus. O meu conselho para você: faça aquilo que Deus colocou para você fazer. E faça, a Bíblia diz: tudo que te vier à mão, fazei com excelência, como quem faz para Deus. Só que tem hora que até quem conhece a Bíblia esquece. E aí ele vem para o culto e não dá o seu melhor no culto. E ele vai para a cozinha, trabalhar na cozinha, e ele não dá o melhor dele na cozinha. E ele vai conversar com o irmão, e ele não dá o melhor dele para o irmão. O meu pensamento, querido, tem que ser assim: vamos trocar uma ideia, mas uma ideia de progresso, uma ideia que mude você e mude a mim também. Quantas vezes eu vi gente aqui, e depois da semana eu vi caído. E eu vinha pregar, as pessoas não queriam que eu falasse. Mas diga uma coisa: não está fácil, não está fácil. Não está fácil ficar de pé lá fora. Mas nunca foi fácil. Mas hoje aqui nós não estamos aqui como crentes dodói. Crentes mimimi. Já estão chamando lá, tem crente mimimi. Gosta de bochichinho. Não, nós somos guerreiros. Ou quando você lê na Bíblia, você nunca viu falar Senhor dos exércitos. Nós estamos fazendo parte de um exército. E precisamos reagir. Só que muitas vezes, você vê a palavra do Senhor e não a compreende. Sabe o mancebo rico? Eu acredito que aqui a maioria, ou alguns aqui já conhecem. Ele chega para Jesus, irmão. Ele chega para Jesus cheio de si. O que eu faço e tal? Cumpra os mandamentos. Sabe tudo que você tem e divida com os pobres. Tocou aonde? Na ferida. Tocou naquilo que ele mais amava.
a riqueza, as posses dele, a condição dele. E aí Jesus chega então e percebe a tristeza do olhar dele. A Bíblia descreve que ele abaixou a cabeça e foi embora, irmão. E sem contar que foi falado, ó, Jesus, tu és bom. Você acha que Jesus é bom? Mas você sabia que ele até abriu mão disso. Ele disse, bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Nós temos mania muitas vezes de chamar para nós, eu sou bom, eu faço, eu tenho fé. Jesus nem se apegou a essas coisas, irmão. Ele falou, bom é meu Pai que me enviou. Sabe o que você entende aí? Você entende que aqui, varão, vários. Eu falei para os irmãos lá, eu tenho no meu celular. O irmão saiu daqui e falou que tinha profissão, que já estava esperando ele. Não vou expor o irmão não. É conhecido, mas não vou expor o irmão. Só citar como exemplo. Está pedindo dinheiro para comprar algumas coisas, para vender, para virar, para ganhar muito dinheiro. Mas está trabalhando uma outra coisa. Sabe, queridos, vamos ser sinceros, antes de nós louvarmos a Deus, vamos ser sinceros conosco e com Deus. É chegar e falar, Senhor, eu sei que eu perdi, meu. Eu estou aqui porque eu perdi, eu não ganhei. Só que eu estou aqui para ganhar. Porque eu descobri, Senhor, que o Senhor tem poder para me fazer ganhar. E a Bíblia vai dizer, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então ela está falando do mundo. E quando nós estávamos lá, onde? Que vida nós estávamos vivendo? E que vida nós queríamos? A vida do mundo. Nem ganhamos muito dinheiro, nem ficamos milionários. Mas nós estávamos entregues ao mundo. E aí agora essa palavra hoje, no momento da palavra, ela vai falar um pouco sobre isso. Eu quero que você prepare o seu coração. Você sai com o combustível pela metade e o seu carro parar. Seu carro vai parar, quem vai estar com você? Sua família. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente parou, o projeto, o sonho da família também parou. Quando nós paramos, o projeto da família também parou. Porque tem esposa dizendo, eu amo ele. Tem mãe dizendo, eu amo meu filho. Por que vai te doer esse culto? Porque vai tocar nesses assuntos. Quando você está doente aqui, eu achei interessante isso. A pessoa pede para ir no posto. Eu quero ir no posto, preciso ir no posto. Está com dor de dentro, eu quero ir no dentista. Ele quer recurso financeiro. Olha, eu quero fazer o bolsa. Ninguém fala, eu quero ser confrontado com o meu eu, porque o meu eu falhou. Eu quero ser outro cara, eu quero sair daqui uma outra pessoa, com uma outra mentalidade. Só que isso dói. Por que isso dói? Porque vai chegando em você e vai dizer, ó, precisa parar disso. Precisa mudar isso aqui. Tá vendo esses caras aqui, ó? Enquanto você não conseguir amar, o Evangelho você não serve. Porque o Evangelho me convida a amar o próximo. Ó, você é meu próximo. Qual é o seu nome, padrão? Marcos? Eu também sou Marcos. Eu te mandei amar. Eu mandei julgar. Eu mandei você julgar. Só que nós aqui, chegamos aqui, temos dificuldade de fazer um amigo. A gente tem dificuldade de ser irmão do outro. Então você acha que Deus não vai tocar nesse assunto? Por causa de mim e de você? Você acha que Ele vai ignorar? Vamos só cantar. Vamos só cantar. Vamos só louvar. Vamos pular. Vamos! Ei! Não. Varão, eu poderia ficar chateado quando o cara não quer vir para o culto. Eu poderia. Mas posso falar para você? Não sou o patrão dele. O patrão dele está lá com ele também. E ele nem sabe. Deus está assim, ó. Ah, não vai subir porque está com dor de cabeça? Não vai subir porque não gosta desse irmão que prega? Não vai? Não vai. Tá bom, tudo bem.
Só que foi eu que mandei, tá? Eu que mando nele lá. Eu que mandei ele lá. Você escolheu o pai que você queria ter? Você escolheu sua mãe? Não, Quem escolheu para você? Deus. Ele que escolheu. E assim será com os seus filhos. Amém. Assim será com os meus filhos também. Eles não vão me escolher. Foi Deus que escolheu. Feliz deles se amaram. Então, querido, sem mais delongas, para o Senhor ser seu pastor e para você não sentir falta de nada, a gente tem que aceitar o que Ele tem para nós. Sabe o que Ele tem para nós às vezes? É cuidar de alguém. Sabe o que aconteceu com meus cachorros com essa chuva? Ô irmão, tive que colocar eles para dentro. Mas eles estavam fedidos. Mas eu falei para minha mulher, mas é da família. Ela, põe para cá então. E se tem trovão ou quando solta rojão, meus cachorros ficam doidos. Eu falo, deixa eles entrar. É da família. Entendeu? É da família. Então você entendeu que eu, quando pai, se o meu filho vem leproso, vem drogado, vem muito doido, entra, filho. Espera você melhorar. Depois a gente conversa. Meus cachorros, entra. Depois eu arrumo uma casinha lá direitinho e tal. Põe um paninho seco. Coisas que das coisas eu me envergonho. Falei várias vezes como pai, como filho. Eu falhei. Aí vem Jesus, que é filho, que obedece o pai. Jesus é filho que obedece. Ele vem e diz, eu vou te ensinar a obedecer. Glória a Deus. Eu vou te ensinar. E o pai mandou ele para a morte. O pai mandou Jesus para a morte. Vai lá para morrer por eles. João 3,16. E Deus amou o mundo. E o filho obedeceu. Aí se eu quiser aprender com esse Jesus, irmão, tem que estar disposto a dar vida. Porque eu amo. E dar vida, sabe o que significa dar vida? É abrir mão de tudo de mim. Então quer dizer, eu quero usar o crack, eu quero beber, eu quero fumar maconha, eu quero, irmão, eu quero. Minha celular eu ponho para ouvir a mãe falando do filho, pastor, meu filho é mau caráter. Eu tive que falar, mãe, calma aí, eu sei que ele fez coisa de errado. E se eu disser para a senhora que há 7 anos eu não faço mais, mas eu já fiz, mãe, estou diferente. Eu estou diferente, irmão. Eu não sou diferente de você. Eu estou. Hoje eu não estou usando. Hoje eu estou fazendo, mesmo não querendo, procurando fazer o bem. Então, queridos, sem mais delongas, em nome de Jesus, quando você subir essa ladeira aqui, sobe que nem um vencedor, irmão. Eu vou travar uma batalha, não é contra o pastor. Eu vou travar uma batalha, não é contra o meu irmão. Eu vou travar uma batalha, é contra Satanás e seus demônios. Porque muitas vezes quando você fica na cama, é os demônios que te seguram. É a sua ignorância que te segura. Sua prepotência, sua arrogância. E está achando que está alguma coisa. Não está, irmão. Você não está na sua casa. Você não está no shopping. Você não está num monte de lugar. O mínimo que você pode fazer aqui é emprestar um ouvido para comer, beber e dormir. E se der tudo certo, sai e fica de pé. Quanto mais tempo for possível. E se cair, não seja arrogante nem prepotente. Seja humilde. Eu preciso voltar. Eu preciso de ajuda ainda. Eu sou o vaso que quebrou na mão do oleiro. Mas eu não vou sair da mão do oleiro. Porque ninguém mais sabe fazer vaso senão o oleiro. Só ele sabe, irmão. Só o oleiro sabe. Não se entrega a sua vida para o padeiro. O padeiro faz pão, não faz vaso. Nem para o açougueiro. O açougueiro mexe com carne, irmão. Vai para o oleiro. Deus é o oleiro. Porque lá no livro de Jeremias, capítulo 18, ele vai dizer: acaso não posso eu fazer de vós como fez o oleiro com o vaso, sendo vós como barro na minha mão? Eu e você estamos se achando alguma coisa, irmão? Se somos barro. Sabe o que estão fazendo com barro lá fora? Pisando no barro.
mas sabe o que eles não fazem? É quando é um vaso. Quando é vaso bonito, valoroso, eles não pisam. E Deus não te criou para continuar sendo barro. Deus te chamou para ser vaso. Glória a Deus, aleluia. Aceite ser vaso. Estão dizendo que você é barro. Fique tranquilo. Eu estou na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro. Aí vai lá, ó, e molha. E vai trabalhando. Vai trabalhando, irmão. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Vou falar baixinho, olha aqui para mim, vou falar baixinho. Quero a atenção de todo mundo. Você sabia que eu nunca aceitei o demônio. Mas tudo que eu fazia lá fora, dizia que eu estava endemoniado. Você sabia que eu cheguei nesse lugar aqui e não caí. Oraram por mim para expulsar demônio. Na época era, não sei se vocês conhecem o pastor Elcio. A especialidade dele era expulsar demônio, irmão. Ele gostava. Mas eu nunca caí. E aí eu saí assim. Que, mano, aqui não tem nada não, parceiro. Só uma perguntinha. Eu tinha costume de beber sangue. Eu estava com demônio? Então, aí vamos lá. Você acha isso normal? Não. Tá, responde só a sua pergunta. Então, o que acontece? Só que os meus comportamentos, aí eu vou falar de mim agora. Os meus comportamentos diziam que eu estava endemoniado. Eu sentava aí, o pregador pregava. Eu falava que o cara não pregava nada, que o cara era isso, que o cara era aquilo. Não gosto, esse grita muito. Aquele ali fala, a gente quase não ouve. Aquele ali vem me criticar. Você sabia, eu tenho que parar por aqui para a gente louvar. Deixa eu dizer para você, você sabia que há uma separação natural da vida? Que diz o que eu sou e diz o que eu posso? Por exemplo, antigamente, e ainda tem o racismo, você sabe, tem muita gente que não gosta de negro, né? Que é racismo. Isso não mudou, mas às vezes eu não sei quem é. Às vezes eu estou falando com um, eu estou dormindo do lado de um e não sei. Aí Deus vem dizer assim, ó, eu vou abrir teus olhos. Você vai saber onde você está. Aí é uma divisão já. Aí eu vou para o shopping. Eu posso comprar tudo que tem no shopping? Você acha que eu posso? Não posso, não tem esse dinheiro, não dá. Eu vejo uns lugares bonitos lá fora do país, Canadá, esses lugares assim. Você acha que talvez eu vou morrer e nunca vou para lá, irmão? Talvez. Então tem muita coisa que a gente até gostaria de fazer, mas não vai conseguir fazer. Tem muita coisa que a gente vai querer ter, mas não vai ter, irmão. No meu caso, eu era loucamente, perdidamente apaixonado pela minha ex-mulher. Pisei, até um dia que ela falou, não quero mais. Fiz campanha, fiz jejum, vieram irmãos aqui, eu falo, ó, tá aqui o nome dela, ora por ela, tá aqui a foto dela, ora por ela. Irmão, acredite, ela não voltou no barão. Será que esse pessoal não tinha poder na oração? Será que... O que aconteceu? Ela tinha o direito de escolha, o livre-arbítrio, irmão. Eu pisei muito. Então foi natural ela simplesmente dizer, eu não quero sofrer mais. Só que a gente chega aqui, precisa entender isso. Tem coisas lá fora que você vai sair, vai estar a mesma coisa. Tem outras que vão estar pior. Tem algumas que vão estar a mesma coisa. Tem irmãos que saem daqui e quer que a família aceite ele do jeito que ele pensa. Eu estou limpo. A família vai ficar com o pé atrás, irmão. Vai ficar com o pé atrás. Até umas horas. Chegou tarde. Onde você estava? Esfregou muito o olho, caiu um cisco no olho, sei lá, está com o olho vermelho. O que você estava fazendo? Sumiu alguma coisa de casa? Cadê? E você vai ficar bravo por causa dessas coisas? Não pode, irmão. Tem que sair daqui maduro. Entender que é o tempo que vai dizer. O mesmo tempo que nós levamos destruindo, talvez vai ter um tempo maior construindo. Sabe por quê? Você já tentou destruir uma construção? Uma obra? De repente um muro? Você acha que leva mais tempo derrubando, dando uma retada, ou depois colocando bloco por bloco? Derrubando. Derrubando é rápido. Agora ir para construir, irmão, leva mais tempo. Tem gente, varão, com pouco conhecimento,
que eu e você. Nem conhece a Bíblia direito, mas está mais forte. Como isso? E tem gente que conhece a Bíblia, irmão, os estudos da Bíblia, os mistérios daquela palavra, a chave daquela palavra. Mas não pratica. Pronto, obrigado, mano. Não precisa nem ir muito longe. Se não pratica, irmão, como vai ter resultado? Eu estava ontem falando sobre Gideão. Gideão vai, irmão. Ele vai malhar trigo no lagar, num lugar que não é para malhar trigo, mas era uma estratégia. Era uma estratégia, irmão. Mas parecia absurdo. Deus vai te dar aqui dentro estratégia, irmão. Tem gente aqui que é simplesmente falar assim, ó, vou ficar quietinho. Vou ler a Bíblia, vou para o culto, desço, vou pegar meu pratinho, vou comer, vou vou ficar de boa. Mas eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender. Mas tem gente que quer pular, quer fazer, quer acontecer, chama a atenção de quem? Vamos lá, de quem que chama a atenção quando faz isso? Também. Mas tem mais gente que ele chama a atenção. Do diabo, irmão. Eu ia falar isso aí agora. Do diabo. Ele gosta, hein? Olha o lutador aqui, deixa eu te falar. Você imagina, um cara pequenininho, tá te xingando, tá te afrontando. Mano, quando você pegar esse cara, você vai fazer o que com ele? Passar a placa. Pronto, respondi. Simples assim. O diabo vê o cara falando aqui, ó. O cara tá aqui. Falando em línguas, o cara tá aqui. E eis que Jesus diz, e Jesus foi, e Jesus vai. E Satanás só assim. Ele está falando contra mim. Ah, tá. Tá bom. Passou 6 meses. A família do cara vem pegar ele até de carro. O diabo está assim, ó. Só. Boa. Eu sei quem você é. Às vezes leva um beijinho, arrumou uma namorada. Olha que legal. Nossa, tudo dando certo. Olha na igreja, o pastor deu oportunidade para ele dar uma saudação. Olha, o diabo só. Também sou lutador, irmão. Dá para você estudar um lutador vendo ele lutar. Eu já vi o diabo derrubar gente melhor do que eu e você. Eu já vi o diabo derrubar, irmão, pessoas que têm nome aí, ó, fama. Simplesmente o camarada tinha um bom casamento, mas foi adulterar. Olha que coisa. O cara tinha grana, foi pego numa situação difícil. Então, se você já viu as artimanhas do inimigo, fique ligado. Fique com o olho aberto. Estava vindo para cá, na frente do pesqueiro ali. Na frente do pesqueiro, uma obra ali. Uma obra ali com um monte de coisa, mas bastante coisa, hein? Bastante coisa mesmo. O que essa pessoa está dizendo para os espíritos ali? Eu acredito. Eu gasto meu dinheiro aqui, ó, para fazer esse trabalho. Oi? Se alimentar? Não. Está dizendo o seguinte, ó, eu acredito em vocês, espíritos. Só que você já parou para pensar que eu e você, aqui, ninguém está chegando e falou assim, não, obrigado, dá dízimo, dá oferta. Mas você só tem que se ofertar. Só se ofertar. Vir para o culto. Se ofertar, obedecer a casa. Se ofertar, dizer, irmão, essa é minha oferta para Deus. Para ver minha vida mudar. E aí, o que você vê? O inimigo está ao derredor buscando alguém que possa tragar. E como que ele traga? Ele obriga a pessoa a não vir para o culto, a não gostar da palavra, a não ler a Bíblia, a não orar, a não gostar daquela pessoa. E aí, quando vê, o inimigo já tomou a mente. Não tem como vencer, irmão. Não tem como vencer. Sabe o que eu ouvi o varão falando? Varão que passou aqui também com a gente. Falando que ele tinha aprendido. Agora, ele falou, já aprendi, meu. Já aprendi como é que funciona o meu psique. Falou bonito. Aí eu ouvi o pastor Samuel explicando sobre isso, sobre aquilo outro. Até sobre questões que acontecem no cérebro. Está caindo lá fora.
assim, eu fico em casa pensando. E aí eu temo me achar alguma coisa. Não, eu não caramba, você não vai ouvir, irmão. Aqui não, tá? Não é que eu estou dizendo que amanhã eu vou usar droga, não. Mas você não vai ouvir eu dizer assim, eu não caio. A Bíblia diz para tomar cuidado. Aqueles que pensam estar de pé, ou que estão de pé, cuide-se para que não caia. Eu fico triste quando eu vejo um irmão também, na verdade, aqui, que já esteve na presença. Porque quem não esteve na presença, graças a Deus que está aqui, né? Que vai se converter, vai aceitar Jesus e tal, vai passar pelo processo. Mas nós que já conhecemos, irmão, toda vez que eu voltava, olha o diácono aí. Depois que eu fui consagrado a missionário, aí veio dobrado ainda. Ei, missionário, você estava fazendo o que lá? Não, irmão, estava fazendo a obra lá. Está entendendo, mano? Você põe de pé aí, vamos orar agora e vamos louvar. Jesus. Glória. Aleluia, vamos orar. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse momento de manhã na tua presença. Querido Deus, aceita o nosso louvor, nossa adoração, aceita a nossa vida, Pai, em sacrifício, Pai, vivo, suave, agradável aos seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso culto racional, Pai, onde nós nos entregamos ao Senhor, entregamos o nosso louvor ao Senhor, aonde, Pai, o nosso pensamento não está só me dá. Pai, querido Deus Santo, não, Pai, receba, Deus querido Pai Santo. Abençoa esses homens que estão aqui, os homens também que não estão aqui. Senhor, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Ô glória! Usa eles, ó Pai. Capacita cada mente. Vida nova do Espírito Santo, o céu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém a todos. O grupo Vida Nova estudando com medo do fogo e na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Nessa manhã, Jesus gravar o coração de cada um nessa manhã. Amém? Aleluia, Deus. Eita, Glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. De honra, toda a glória, todo o louvor. Santo Deus, aleluia. Senhor Jesus. Recebe, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, nessa manhã, Jesus. Que Senhor preparar nosso coração, Pai. Que o Senhor Jesus vai tirando todo impedimento, Pai amado. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Deus, usa um, Pai, conforme Teu querer e Tua vontade, Senhor. Faça o Teu querer, Pai amado, em nossas vidas, Pai amado. Que o Senhor possa fazer o Teu mover, Espírito Santo. Deus, trabalha, Pai, em nossa vida, em nossas famílias, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, entrar, Pai, ficar à vontade, Pai, no nosso meio, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, que toda palavra contrária, Senhor, toda palavra em nossas vidas, Senhor, seja jogada por terra, Senhor. Estamos aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai. Porque só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se tu é em teu lugar, se tu consigo imaginar, a riqueza de você, o ouro eu consigo só admirar, mas hoje eu não posso usar. Se a alma é bem, e nunca vem será. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que hoje quero com você. O que você fez ou deixou de fazer, quando eu entrei, eu escolhi você. Sua raridade não está aqui, onde você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu choro se o mundo ainda não notou.
Aleluia, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Meu desejo inteiro, droga do amor, eu falharia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Como Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Abra suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, em nome de Jesus. Uma palavra bem conhecida, pouco compreendida, pouco aceitável, né? Vai falar sobre a conversão de Saulo. Aleluia. Eu vivo essa conversão ainda todos os dias.
Atos capítulo 9. Aleluia. Santo Deus, fique ligado. Há uma luta sendo travada. Atos capítulo 9. Há uma luta sendo travada por nossas vidas desde o Éden. O inimigo, ele não está contente de saber que ele é o derrotado e de saber que não há como vencer a Deus. Ele estava lá com Deus, ousou colocar o seu trono acima de Deus, foi precipitado de lá, e nós não sabemos que de lá para cá, o inimigo não vai direto a Deus, ele vai pegar a sua criação, ele vai tocar naquilo que Deus ama. Imagine você quantas vezes nós dizemos, quer fazer mal para o pai, para uma mãe, é mexer com os filhos. Assim Satanás até hoje. Vamos lá, e diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seita, que quer homens, quer mulheres, as conduzisse presas a Jerusalém. E indo no caminho, aleluia, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E este teve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Mas eis que ele está orando, e numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Poder tomar um assento, quem está de pé, quem está sentado, continue. Olha, queridos, nós já conhecemos essa mensagem. E quem não conhece, então eu vou explicar rapidamente para você. Saulo, que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo, nós bem sabemos que ele era conhecedor da lei e cumpridor da lei. Na verdade, algumas pessoas acham que Saulo simplesmente era inimigo do povo de Deus de graça. Mas você vê que ele foi ao sumo sacerdote. Ele era um homem de conceito, era um homem de poder, que tinha uma certa autoridade. Saulo, que agora conhecemos como Paulo. Nós vamos ver que então, algumas pessoas, tal como ele,
estão equivocados. Estão contra Jesus, achando que estão a favor. E precisam ter esse encontro. No caminho de Damasco, ele querendo cumprir, querendo acabar com aqueles que ele achava ser uma seita, que ele não acreditava que Jesus realmente era o Messias, era o tão esperado, ele tem esse encontro. Mas foi um encontro diferente. Por quê? Alguns ousam dizer caiu do cavalo, outros caiu do camelo. A Bíblia não está dizendo aqui do que ele estava montado, mas que ele caiu. E que um poder tamanho o cercou, um resplendor de luz. E que os seus servos, os soldados que estavam com ele, apenas ouviram. Olha que manifestação da glória de Deus aí. E isso foi o suficiente, ele entendeu e rapidamente obedeceu. E muitas coisas depois disso acontecem. Eu quero te dizer, meu irmão, que você tenha no teu coração, não é porque você se converteu que todo mundo vai te aceitar de boa. Não aceitaram Saulo, porque lembrava do passado dele, lembrava do quem ele era e o que ele fazia, né? Mas levou-se um tempo. E foi então que o Senhor, ao falar para Ananias, então Ananias não aceitou. Pedro teve dificuldade quando encontrou com ele, e os outros discípulos também tinham dificuldade, o povo tinha dificuldade, mas por que Deus fala mais à frente, diz que ele é um servo valoroso, que está aqui no 15, e disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer, irmão. Jesus chamou ele então para sofrer pelo Evangelho. Eu vou mostrar para ele. Porque convém. Porque através do sofrimento de Paulo também, quando nós vamos ler as cartas paulinas, nós vamos perceber que ele passou mais tempo preso do que livre, em liberdade. E nós vamos perceber então que Deus também fala com Paulo e dá revelação a Paulo que hoje a igreja toda segue. Eu tudo posso naquele que me fortalece, né? No final da sua carreira ele diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e tantos outros mais. Sabe? Mas Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi picado por cobras, Paulo foi apedrejado, expulso, foi preso, passou por tanta coisa. Aí é interessante que como eu vou negar que eu fui chamado também para sofrer, padecer pelo Evangelho? Então não vai ser fácil pregar o Evangelho, não vai ser fácil viver o Evangelho, não vai ser fácil. A cada dia de vergonha terei ido para a honra. Já dizem que o texto fora do contexto se torna pretexto para pecar. Precisamos entender em que época isso foi dito e qual a finalidade dessas frases. Porque o próprio Jesus, ele não disse, ele afirmou. Ele disse, no mundo tereis, é uma afirmação. Ele está dizendo que ninguém vai passar sem passar por aflições. Só que nós somos muitas vezes, Bruno, enganados pelo nosso cérebro, pela nossa maneira de pensar e de agir, pensando que merecemos muita coisa mesmo quando fazemos o mal. Pensando que merecemos muita coisa mesmo sendo egoístas. Porque quando eu cuido só dos meus, só da minha família, eu estou sendo egoísta ainda. Então nós vamos ver que esse encontro de Saulo de Tarso com Jesus, a conversão dele, o que é conversão, mudança de direção, ele teve que se tornar uma outra pessoa, e ao longo da história Deus vai ensinando ele, e vai explicando, e Paulo da cadeia manda carta para as igrejas. Paulo foi o maior implantador de igrejas, um dos grandes evangelistas. Mas olha o que ele passou. E aí a gente escuta aí nas internets da vida, dizer, se você quer alguma coisa que ninguém tem, faça alguma coisa que ninguém fez. Você quer uma unção diferenciada? Tem gente que põe a mão no endemoniado e ele cai, irmão.
Tem gente que só de estar no mesmo ambiente. Mas você tem que olhar, espera aí, o que está acontecendo? A pessoa de oração, pessoa de busca, pessoa de leitura, pessoa também que se abstém do mal, pessoas que se separam, não pecam por qualquer coisa, mas sofrem, sabe por quê? São afrontadas e tem que baixar a cabeça. São humilhadas e tem que abaixar a cabeça. Não dá para sair batendo em todo mundo, xingando todo mundo, brigando com todo mundo. Essas pessoas, elas são diferenciadas. Sabe por quê? O próprio Deus luta por essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Ele diz, fique tranquilo. Os teus algozes, as pessoas que te perseguem para te fazer o mal, não vão durar para sempre. Eu vou dar cabo de cada um deles. A história mostra isso. Só que Deus, ele é longânimo. Bruno, até com os nossos inimigos, Deus é longânimo. Ele dá a eles a oportunidade de se arrependerem, de mudar os seus maus caminhos. Glória a Deus. Quando ele aparece para Saulo, ele não teve problema com Saulo. E 3 dias depois que Ananias aparece, vai lá, ele fica cego por 3 dias, Ananias vai lá e cura ele, e acontece. Depois disso, ele ainda vai ser preparado. Ele é enviado para um lugar onde ele fica por quase 3 anos e pouco. Sendo preparado, irmão, para sair e pregar o Evangelho como ele é. Não é como ele pensa, segundo a lei. E aí a gente percebe, sabe o que a gente percebe? A gente percebe que nós temos dificuldade com a preparação. Ele nos separou. E Ele quer nos preparar, mas nós temos dificuldade com a preparação. Você sabe a maior dificuldade, varão, que nós temos com a preparação? É porque nós não escolhemos. A gente não escolheu ser preparado. A nossa situação de morte nos colocou em uma condição em que Deus, por amor, para que nós não nos percamos, não morrêssemos, por amor Ele nos chamou, nos separou. E agora Ele quer nos tratar, nos preparar, para nos inserir num contexto de sociedade, aonde nós vamos fazer a diferença. Como pai, como esposo, como filho, como um bom empregado. Deus, Ele transforma a vida do homem de tal maneira que esse serve em todos os lugares por onde ele está. Mas não é fácil, sabe por quê? Você vai encontrar pessoas que vão te humilhar, pessoas que vão te perseguir, pessoas que vão dizer que você não é, vão te desafiar. Só que, tanto eu como você, na preparação, pega isso, varão, na preparação, nós somos preparados para passar por isso. Tem pessoas aqui que, você acredita que tem gente aqui, por exemplo, olha um pequeno detalhe que eu vou dizer. Você acha, o cara estava lá preso no mundo das drogas, aí ele vem para cá para se tratar. Por causa de um corte de cabelo, ele vai embora. Meu Deus! E é verdade. Porque não deixaram ele cortar o cabelo naquele dia. Eu estava aqui no dia. Foi mesmo. Você está entendendo, irmão? Aí eu digo para você, Jesus me chamou para me fortalecer, para me ser resistente. Paulo, quando disse assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo das cadeias que ele estava vivendo, das perseguições que ele estava vivendo, das afrontas que ele estava vivendo. Você imagina, por exemplo, eu tento sair fora, Bruno, de não falar mais aqui, tá? Porque eu estou vendo um monte de cantinho dodói, entendeu? Que não pode falar do que ele faz, do que ele não pode. Então eu vou falar diferente. Eu vi pessoas que estavam limpando a igreja e brigou, jogou ali o rodinho. Irmão, por causa que o irmão ficava subindo e descendo. Tá certo? Não, tá errado o irmão subir e descer. Só que aquele irmão, ele não suportou. E ele estava, sabe aonde? Fazendo um trabalho para o Senhor, na igreja do Senhor. O diabo sabia, atormentou o outro, falou, passa lá para ele, para ver se ele está mesmo. Só que ele não entendeu o preparo. Qual que é o preparo, irmão? Suportar. Por isso que Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar sim. Suportar os dias maus, eu posso. Mas é difícil, né? É difícil.
chamado para isso. Por mais que eu corra dos testemunhos, eu tenho que dar um testemunho para você. Mas eu fiz um teste ontem. Eu cheguei para uma pessoa e falei assim, ó, eu vou pregar lá na igreja do pastor Marcelo e eu preciso ir. Né? Aí eu gasto X, a pessoa mandou metade. Só que hoje ele está legal, está trabalhando, vai casar e tal. E aí, eu virei para ele e falei com ele, ele falou comigo, eu falei, vou lá amanhã, né, meu, tal, não sei o que e tal. Quando você puder também, dá uma força pro pai. Pai, não estou podendo não. Pai, estou cheio de dívida, estou com isso, aquilo, comprei uma moto, tal. Querido, amém. E eu vim. Quando chegou no meio do caminho, eu por causa da minha internet, então eu fico desligando ela, né, para não gastar. Aí eu desliguei a minha internet. Quando eu estou dentro do ônibus, que eu ligo minha internet, sobre o mundo ele vai te colocar. Eu já vi gente, quem já viu aqui ou ficou sabendo, de gente que dá carro, irmão, pega assim e dá chave por mão, Deus mandou te dar. Estamos falando só da coisa material? Não, vamos falar então de coisas espirituais. Eu vi um irmão que estava construindo minha casa, uma casa que eu comecei a construir, e estava todo mundo reunido, os irmãos. Eles foram de graça levantar a casa para mim. Você acredita que reclamaram porque os caras comiam muito? Os irmãos comiam muito na hora do almoço. Mas estavam levantando minha casa de graça. Em 2 finais de semana, eles iam levantar 3 cômodos e um banheiro, irmão. Os irmãos da igreja. Aí, a minha antiga família reclamou que eles estavam comendo muito. Se tivesse que pagar aqueles homens ali, irmão. Aí sabe o que eu fui falar?